Atos capítulo 24. Irmãos, nós estamos praticamente já acabando o livro de Atos. Esse estudo começou que dia mesmo, Maricleide? 6 de abril. 6 de abril. Ela tem anotadinho lá no caderno dela. Quer dizer, quantos meses? 5 meses, né? Agora, amanhã vai fazer 6 meses. É? 7 meses. Foi 6 de abril? É, então. Do mês 4 até o mês 10, é 6 meses, Márcio. 6 meses. Porque não conta abril, né? Não conta o... Seis meses. Então, a gente já está concluindo o estudo de Atos. Vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor para nos abençoar. A gente precisa da graça de Deus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa, por termos vida, por termos o fôlego de vida. Ó Deus, por estarmos vestidos, por estarmos na Tua presença, pelo fato de podermos ter nos alimentado no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, pelo suprimento que o Senhor nos tem dado. Quero Te agradecer, meu Deus, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido gracioso. Mesmo que nós não sejamos fiéis, a Tua palavra diz que o Senhor permanece fiel à Sua aliança. E é muito bom, Senhor, saber que o Senhor é a nossa rocha inabalável, que não muda. Ó Deus, sustenta a nossa vida, Pai. Perdoa as nossas faltas. Perdoa as nossas dívidas. Perdoa naquilo que temos deixado a desejar. Perdoa nossas transgressões, maus pensamentos, palavras, ó Deus, que não Te agradaram, gestos, ó Deus, o que vimos, o que fazemos, o que falamos, nos perdoa. Te pedimos que o Senhor venha purificar a nossa vida no precioso sangue do Teu Filho. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos e renova-nos pela Tua palavra. Que nós possamos ser abençoados nessa noite. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Obrigado por cada irmão que já chegou, pelos irmãos que ainda estão a caminho, por aqueles que não puderam estar aqui. Que o Senhor esteja ministrando graça e a Tua bênção sobre nossas vidas. Se conosco, nos abençoe, nos ministre nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos entrar hoje em Atos 24. Atos capítulo 24. E já estamos terminando, né? Atos tem 28 capítulos. Então veja, nós hoje vamos estudar Atos 24 até o 26, porque é uma unidade só, é a defesa de Paulo. Ele está diante de um interrogatório, né? Paulo está preso, para te lembrar, ele está preso. A terceira viagem missionária de Paulo, ela chegou ao fim, né? Com essa prisão dele em Jerusalém. Paulo foi levado até Cesareia para ser interrogado por Félix, e é o texto que nós vamos começar a estudar hoje. E na outra aula a gente vai ver o capítulo 27 e, se der, o 28. E se Deus nos conceder estudar o 27 e 28, a gente vai terminar Atos na semana que vem, né? E aí então, na semana que vem vai ser dia 12, né? Então, a gente pode terminar na semana que vem. Na outra quarta-feira vai ter um jantar, porque vai ter a festa Tabernáculos, né? No dia 15 e 16. Aí na quarta-feira a gente vai fazer um jantar de comunhão, né? Porque a festa dos Tabernáculos, ela tem como tema da festa esse fazer a refeição juntos, debaixo da cabana, debaixo da tenda, né? De tabernáculo. Então a gente vai estar fazendo a refeição juntos.
Da minha parte não tem problema. Se precisar, se a gente precisar fazer, a gente suspende o estudo e faz o mutirão, não tem problema. No domingo a gente vê como é que vai dar o andar da carruagem, né? Tá bom? Então é isso. A gente já está no finzinho do nosso estudo, né? Então vamos lá, vamos fazer a leitura de Atos 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu até Cesareia com alguns líderes religiosos, e certo Tértulo, que era advogado. A tua versão diz era orador, né? Só que a palavra no original é advogado mesmo, né? Mas no ofício dele, ele era alguém que usava da oratória. Tértulo, que era advogado, e apresentaram ao governador a acusação contra Paulo. Depois de chamarem Paulo, Tértulo começou a acusação, dizendo: experimentamos muita paz, e por tua providência reformas são continuamente feitas nessa nação. Em tudo e em todo lugar nós o reconhecemos com toda gratidão, ó excelentíssimo Félix. Mas, para que não te detenhas muito, peço-te que, em tua bondade, nos ouças por um momento. Cremos que esse homem é uma peste, promovendo rebeliões entre todos os judeus por todo o mundo, sendo o chefe da seita dos nazarenos. Ele tentou profanar o templo, mas nós o prendemos, e nós queríamos julgar conforme a nossa lei. Mas o comandante Lísias veio e o tirou de nossas mãos com grande violência, ordenando aos acusadores que viessem a ti. Interrogando-o, tu mesmo poderás certificar-te de tudo aquilo de que o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, alegando que essas coisas eram assim. Quando o governador lhe fez sinal para que falasse, Paulo respondeu. Vamos primeiramente vemos esse início. Relembrando, Paulo ele termina a 3ª viagem missionária, ele chega em Jerusalém, tinha sido advertido, não uma nem duas vezes, pelos irmãos, de que perigos e prisões o esperavam lá. Mas ele disse, olha, se esse é o destino que Deus tem para mim, seja feita a vontade do Senhor. Estou pronto para morrer pelo Evangelho. É interessante você começar a perceber uma coisa. Paulo e Jesus, eles têm vidas paralelas. O ministério deles são ministérios paralelos. Em que sentido? Você vai ver que ambos são martirizados, mas não só isso. São interrogados, e nesse interrogatório vai de um lado para outro. Foi assim com Jesus, e é assim também com Paulo. Jesus ele teve com Pilatos. Vocês poderiam resolver isso lá em cima. De Pilatos para Herodes, de Herodes volta para Pilatos, e acontece exatamente a mesma coisa com Paulo, né? Paulo ele tinha sido preso em Jerusalém pelo comandante Cláudio Lísias. Estão lembrados da história? Né? Ele era um quiliasta, comandante de 1000, né? Está acima do centurião, que é comandante de 100. Era assim que as tropas romanas eram divididas, né? Comandante de 1000, comandante de 100, por isso centurião. Esse Cláudio Lísias comandava 1000 homens. Ele prende Paulo, e quando ele percebe o problema que ele estava na mão, qual era o problema que o Cláudio estava na mão? É o seguinte, esse homem está sendo acusado pelos judeus, né, de um problema dos judeus, da religião dos judeus, e não vou ser eu que vou arbitrar nesse negócio, eu vou passar o problema para o Félix. E aí então ele passa a bola para o Félix, para não ter que ficar com esse abacaxi na mão. Quando Paulo chega até o Félix, né, que já é o capítulo 24, né, quando ele chega em Cesareia, a palavra nos diz que o sumo sacerdote, Ananias, junto com outros anciãos e um advogado, repara,
Já tinha advogado naquele tempo, né? Tértulo. A tua versão fala orador. Quem tem versão falando orador? Alguém tem versão falando advogado, além de mim e do Márcio? Que temos a mesma. A NVI também fala advogado. A versão século XXI também fala advogado. A palavra no grego é advogado. Também serve para orador, mas esse homem ele tinha a função de advogar. Tanto é que ele levou a acusação. Né? Ele estava indo junto do sumo sacerdote para formalizar uma acusação contra Paulo. E aí o que acontece? Ele começa a fazer a acusação dele. Repara só. Versículo 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu até Cesareia com alguns líderes religiosos e certo Tértulo, que era advogado, e apresentaram ao governador a acusação contra Paulo. Depois de chamarem Paulo, Tértulo começou a acusação dizendo: experimentamos muita paz e por tua providência reformas são continuamente feitas nessa nação. Ou seja, elogiou, né, primeiramente o governador, né, para não entrar logo no assunto, né, ele fez um elogio, não é? E o versículo 3 diz: em todo lugar nós o reconhecemos com toda a gratidão, ó excelentíssimo Félix. Mas eu não quero eu não quero tomar muito seu tempo. Aí ele vai no assunto. Eu não quero tomar muito seu tempo. Eu peço-te que em tua bondade nos ouças com paciência por um momento. Esse homem é uma peste. Olha como é que Paulo foi qualificado pelo advogado do sumo sacerdote. Esse homem é uma peste. Não sei como é que está a tua versão. Uma peste? Perturbador da ordem. Esse homem ele está causando tumultos, agitações aqui no meio do nosso povo. Está promovendo rebeliões. A tua versão fala de dissidência. Sedições. Ou seja, ele está juntando o povo para perverter a nossa lei. Entre todos os judeus e por todo o mundo, sendo ele o chefe, está vendo? Da seita dos... Olha como que os cristãos eram conhecidos. Seita dos nazarenos. O cristianismo era uma ramificação do judaísmo naquele tempo. Tá? Principalmente em Jerusalém. Tinha uma cara bem judaica. E Paulo era chamado de líder dessa seita. Seita dos nazarenos. Ele tentou profanar o templo. Olha a outra acusação. E por que eles estão acusando isso? Porque ele foi visto com Efésio Trófimo andando pela rua de Jerusalém. Mas ele não levou Trófimo para o templo. Porque Paulo sabia que seria acusado de profanar o templo. Então, peste, perturbador, promotor de rebelião e profanador do templo. Eram as acusações. Aí o texto diz, no versículo de número 6, ele tentou profanar o templo, mas nós o prendemos, e nós queríamos julgar conforme a nossa lei. Mas o comandante Lísias, que era o Cláudio Lísias, veio e o tirou das nossas mãos com grande violência, ordenando aos acusadores que viessem a ti, que é o Félix. Interrogando tu mesmo, poderás certificar-te de tudo que acusamos. E aí, Paulo, ele começa a fazer a defesa dele. No versículo 10, você vai ver Paulo fazendo a defesa, até o versículo 21. Quando o governador lhe fez sinal para que falasse, Paulo respondeu: ciente de que há muitos anos és juiz sobre essa nação, com bom ânimo faço a minha defesa. Bem podes verificar que não faz mais de 12 dias subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade. Nem mesmo podem provar diante de ti as coisas que agora me acusam. Mas declaro-te que, segundo o caminho a que chamam de seita, sirvo ao Deus de nossos pais, e creio em tudo que está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, como esses mesmos também têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos.
Por isso, procuro sempre ter uma consciência inculpável diante de Deus e dos homens. Depois de vários anos, vim trazer à minha nação esmolas e apresentar ofertas a Deus. Ocupado com essas coisas, alguns judeus da Ásia me acharam, já purificado no templo, não em aglomerações, nem em tumulto. Eles é que deveriam comparecer diante de ti e acusar-me se tivessem alguma coisa contra mim. Ou então, que aqueles que aqui estão digam que crime acharam quando compareci diante do Sinédrio, a não ser acerca dessa única palavra que exclamei, estando no meio deles. É por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo julgado por vós. Nessa palavra de Paulo, irmãos, eu gostaria de destacar algumas coisas. O versículo de número 14, Paulo diz o seguinte: segundo o caminho a que eles chamam de seita, eu tenho servido ao Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Qual era a acusação que eles tinham contra Paulo? Primeiro, Paulo estava querendo perverter o judaísmo, que Paulo era contra a lei de Moisés, de que Paulo estava profanando o templo. Então, toda a linha de defesa de Paulo era na seguinte direção: eu não deixei a fé dos meus antepassados, eu não estou querendo perverter a fé de judeu nenhum, eu simplesmente, nesse caminho, eu encontrei a maneira excelente de servir o Deus de Abraão, que é através da seita que eles chamam de caminho, que é a seita dos nazarenos, através de Jesus de Nazaré. Então, toda a defesa dele é para mostrar que ele não abandonou a fé dos antepassados. E ele continuou dizendo: olha só, irmãos, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e com os profetas. Olha o testemunho de Paulo: eu não deixei de crer na Torá, na lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu não abdiquei dessa fé. E nem deixei de crer nos escritos dos profetas, no que está em Isaías e Jeremias. Pelo contrário, é estudando a lei e os profetas que eu cheguei à fé em Jesus de Nazaré. Compreende? Ele está fazendo a defesa dele e mostrando que ele não se apartou da fé dos antepassados, tendo esperança em Deus de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Olha a fé de Paulo, a fé de que haverá ressurreição. Irmãos, isso me faz pensar no seguinte: como é a nossa fé hoje? Porque a fé dos crentes primitivos, eles criam, sobretudo, de que a nossa esperança em Deus não era só para essa vida. Eles projetavam muito mais para o mundo vindouro. Claro, ninguém deixa de trabalhar, não é? De estudar, de viver nesse mundo, mas o estilo de vida que a gente tem nesse mundo é segundo o mundo que vai vir, o mundo vindouro. Compreende o que eu estou dizendo? Isso era tão forte neles, eu vou colocar de outra forma. A esperança na manifestação do reino de Deus era tão grande que tudo que eles faziam era em função desse reino. O trabalho, né, eles trabalhavam se portando como cidadão do reino vindouro. Eles estudavam entendendo que eles não são desse mundo, mas eles pertencem ao reino de Deus. Isso era tão forte que serviu com que eles suportassem os sofrimentos. Paulo disse assim: os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Ou seja, por mais que nós estejamos sofrendo, eu estou atentando nas coisas que eu não estou vendo. Eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para o reino de Deus. Isso era muito forte na igreja do primeiro século, na igreja primitiva. Viviam realmente em função do reino de Deus. Me parece que hoje nós temos mudado um pouco a nossa perspectiva. Antes eles buscavam, em primeiro lugar, o reino de Deus. Parece que nós hoje estamos buscando as outras coisas que Jesus prometeu que seriam acrescentadas em primeiro lugar, né? Para que de repente o reino de Deus venha por acréscimo. Isso hoje. Mas no primeiro século não. O reino de Deus tinha a primazia,
tinha o primeiro lugar, ele tinha a preeminência. Tudo era em função do reino de Deus, né? E por isso eles puderam suportar as perseguições, as provações, com muito mais força, porque eles criam nisso. Primeiro que tinham o testemunho de terem visto Jesus ressuscitado. Isso marcou definitivamente a vida de quem viu. Em segundo lugar, o testemunho daqueles que tinham visto era tão impactante que aqueles que não tinham visto eram totalmente impregnados dessa fé. Isso foi tão radical e revolucionário que abalou os alicerces do Império Romano, gente. O Império Romano, ele começou a ruir em seus fundamentos por causa da fé em Jesus Cristo. Isso foi muito radical no primeiro século. Quando a gente vê o cristianismo hoje, de maneira geral, né, e nós nos incluindo dentro desse cenário, a gente vê o quão distante nós estamos do cristianismo do primeiro século, que realmente foi radical, revolucionário, era realmente o poder de Deus em ação na vida da igreja, né? Mas a vontade de Deus é que a gente ande nisso, né? Que a gente realmente volte a esses alicerces, a esses fundamentos. Então Paulo falava da ressurreição. Hoje quase não se fala, quase não se prega, quase não se ensina sobre a ressurreição. Se você assistir um programa que fale sobre ressurreição na televisão, pare e ouça, não é? Porque é palavra de Deus, mas o crente está querendo entesourar tesouros na terra. Muitas vezes a nossa esperança em Deus se limita para essa vida. Quando irmãos, a maior esperança dos crentes era a vitória sobre a morte. O que tinha de mais radical naqueles dias e o que movia os corações era a vitória sobre a morte. Eu te pergunto, o que de mais extraordinário pode ser do que a vitória sobre a morte? O que de mais fantástico pode acontecer do que a vitória sobre a morte? Pense em algo absurdamente grande. Eu te digo, a vitória sobre a morte é mais. Porque a morte, ela era considerada a maior inimiga e ela põe fim à existência. Na morte acabou tudo. Na morte tudo se encerra. A grande agonia de quem está vivo é saber que um dia vai acabar tudo. Mas a fé cristã não é assim. A fé cristã entende que a morte não é o fim de tudo, mas que a morte ela vai ser, né, aquela transição para a vida renovada que virá, porque não dá para ressuscitar sem que antes morra. Então primeiro morre e depois ressuscita. Essa fé dos cristãos fez com que eles ficassem tão ousados, que antes deles terem essa convicção, fugiam, com medo. Pedro negou Jesus com medo de ser preso também. Mas depois que ele foi revestido desse espírito de ressurreição, ele enfrentou o que for. Ele passou, sabe, os perigos que foi. Paulo também, olha Paulo, né, confirmando a fé dele na ressurreição. Então isso, irmãos, é o que é de mais radical, é o que é de mais revolucionário, é o que é de mais extraordinário que se possa conceber em termos de fé. Por isso que o cristianismo era e é ainda, se os cristãos crerem nos fundamentos do cristianismo, o que é de mais revolucionário que possa haver. Então, Paulo disse, eu creio na ressurreição. Essa era a defesa dele. Eu não neguei em nada a fé dos nossos pais. E aí, Paulo, no versículo 21, ele está conversando com Félix, né? Ele está argumentando. No versículo 22, Félix, leia comigo aí Atos 24, 22. Félix, porém, que era bem informado a respeito do caminho, adiou a questão, dizendo, quando o comandante Lísia chegar, decidirei a vossa causa. E ordenou ao centurião que Paulo ficasse detido, mas fosse tratado com brandura, permitindo que seus amigos o servissem. Quer dizer, ele empurrou para frente, né? Ele adiou o julgamento, ele queria o testemunho do comandante Lísias e jogou para frente, sabe aquela coisa, aquele julgamento quando o juiz empurra, né? Só que ele teve um tratamento com Paulo assim de brandura, né? Minha versão fala brandura, não sei como é que está na sua versão, mas ele relaxou, né? Tipo assim, como é que está na sua versão, irmã? Indulgência, né?
Indulgência. Indulgência, nesse contexto aí, é isso. Tratar com liberdade. Ele deu uma certa liberdade para ele, para que ele pudesse receber visita, né, para que ele pudesse... Ou seja, ele estava sob custódia, mas ele não estava assim, isolado, né, aquela prisão, na solitária, sem visita. Né, tratou ele com brandura, né, e tal. Então, Félix, ele adiou o julgamento. No versículo 24, diz assim: alguns dias depois, Félix chegou com sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e, ouvindo acerca da fé em Cristo Jesus, e discorrendo ele sobre a justiça, olha, Paulo falando sobre a justiça, sobre o domínio próprio e sobre o juízo vindouro, Félix ficou com medo. Paulo, quando começou a falar sobre a justiça de Deus e sobre o juízo final, o texto diz que Félix ficou amedrontado, gente, ficou com medo daquelas palavras de Paulo, e ele disse: basta por enquanto, basta, retira-te, eu te chamarei quando houver oportunidade. Sei lá, hoje, se de repente, né, algum apóstolo é preso, ele ia falar sobre o quê? Prosperidade, né, com o governador. Não, governador, prosperidade e tal. Nada, Paulo falou sobre o juízo vindouro, sobre o juízo final. Olha, se você não se arrepender, eu fico imaginando a palavra de Paulo, se você não se arrepender, você vai para os quintos. Você vai lá onde o verme não apaga, não morre, o fogo não apaga. Você vai perecer. Félix ficou apavorado. Melhor parar, né? Fica na sua aí, daqui a pouco a gente conversa mais. Agora, olha que interessante o que está escrito no versículo 26. Ele também esperava que Paulo lhe oferecesse. Está vendo? Isso não é só de hoje, não. Corrupção, ó, é uma coisa antiga, meu amado. O tal do Félix queria que Paulo lhe desse, né, um troquinho, um dinheirinho. Por isso mandava chamar com muita frequência e conversava com ele. Viu como é que funciona a coisa? Com certeza o texto não chega a falar, mas é claro que Paulo não deu, né? É lógico que Paulo não deu, entendeu? Paulo não podia dar, falou sobre o juízo final, sobre o juízo vindouro, né? Mas olha a intenção do governador Félix, né? Passados 2 anos, versículo 27, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Querendo agradar aos judeus, manteve Paulo na prisão. Então, Paulo ficou ainda preso por mais quanto tempo? Quanto tempo? 2 anos. Ficou 2 anos sob custódia. Olha. E depois o Félix foi substituído pelo Festo, que foi o governador na província de Cesareia. Não se esqueça que Paulo está preso em Cesareia. Ele ainda está... Cesareia é na parte norte da terra de Israel, né? Jerusalém está ao sul. Ele está em Cesareia. Ele está preso e ficou ainda mais 2 anos preso. Capítulo 25. Festo chegou à província. Qual província? De Cesareia, né? E depois de 3 dias subiu de Cesareia para Jerusalém. Os principais sacerdotes e os judeus mais ilustres levaram-lhe seu caso contra Paulo e lhe pediam, suplicando-lhe, desfavoravelmente a Paulo, o favor de mandá-lo para Jerusalém, pois armavam uma cilada para matá-lo no caminho. Olha como a liderança, né? Sumo sacerdote, gente que mandava no templo, estava doido para ver Paulo desaparecer da face da terra. E foram interceder para o novo governador. Mas Festo respondeu que Paulo estava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria em breve para lá. E disse, portanto, que as autoridades dentre vós desçam comigo, e se há nesse homem algum crime, acusem-no. Tendo ficado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo.
Quando ele chegou, os judeus que haviam descido de Jerusalém o rodeavam, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam comprovar. E aí Paulo, então, começa a fazer a defesa dele. Vamos ler. Mas Paulo respondeu em sua defesa: não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Uma coisa que os irmãos devem observar é o seguinte, que o livro de Atos, Lucas, que é o autor, o tempo todo, ele está querendo mostrar que o cristianismo não é pernicioso ao Império Romano. Você vai verificar que o grande problema dos apóstolos, relatado aqui em Atos, da igreja, a perseguição, em poucos momentos era Roma que deflagrava. Normalmente era da liderança, né, dos judeus, do povo. Então Lucas está querendo mostrar que Paulo, os apóstolos, a igreja, não eram nocivos, não eram perniciosos. Então ele disse, olha, em nada pequei contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Verso 9. Todavia, Festo, querendo agradar os judeus, respondeu a Paulo: queres subir para Jerusalém e ali ser julgado perante mim acerca dessas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como bem sabes. Se, pois, fiz algum mal e tenho cometido algum crime digno de morte, não recuso morrer. Mas se não há nada daquilo de que esses homens me acusam, também pode me entregar a eles a fim de agradá-los. Ninguém pode me entregar a eles a fim de agradá-los. Apelo para César. Ou seja, eu estou diante do tribunal de César, acusado pelos judeus. Vocês querem me entregar para o tribunal dos judeus? Para o Sinédrio? Foi o Sinédrio que decidiu pela crucificação de Jesus. Vocês querem me entregar para eles? Não, eu estou diante do tribunal de César. Eu sou um cidadão romano, eu apelo para César. Ou seja, recorreu à última instância. Não é? Recorreu, apelou para César, né? Que era o Supremo Tribunal Federal, né? Que era ali a instância máxima de decisão, era o imperador. Não tinha poder judiciário, estava tudo na mão do imperador, né? Então apelo para César. Ou seja, e aí Festo ficou com isso agora. Como é que a gente vai, né? Você não tem como condenar esse homem, já que ele pediu recurso a César. Vai ter que mandar ele para lá. Então, o que você percebe nesse texto? Depois que ele ficou 2 anos, né, conforme está na transparência aí, sob a custódia de Félix, ele foi, agora estava sob o julgamento desse Festo. E como era comum naqueles dias, o Festo, ele foi visitado pelo rei Agripa. Era comum naquele tempo, né, e até hoje, quando uma autoridade toma posse, outras autoridades vão cumprimentá-lo, né? Vão cumprimentá-lo. Você vê que quando a presidente ela foi empossada, ela recebeu a faixa presidencial, outros chefes de Estado vieram cumprimentá-la, né? Isso abre caminho para a diplomacia, relações comerciais, essas coisas todas. O rei Agripa foi visitar o Festo. Verso 13. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice foram até Cesareia em visita de boas-vindas a Festo. E como ficaram ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Ele começou a falar, né, desse assunto tá borbulhando dentro dele, né? O que a gente vai fazer com esse Paulo? Aí ele disse: há aqui certo homem que Félix deixou na prisão. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e os líderes religiosos dos judeus me apresentaram um caso pedindo sentença contra ele. Eu lhes respondi que não é costume dos romanos condenar alguém sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quando eles se reuniram aqui no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Os acusadores levantaram-se, mas não apresentaram contra ele acusação alguma dos crimes que eu suspeitava. Todavia,
tinham contra ele algumas questões acerca da sua religião e de um tal Jesus, que, embora morto, Paulo alega estar vivo. Estando eu em dúvida quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se ele não queria ir para Jerusalém e ali ser julgado no tocante a essas coisas. Mas tendo Paulo apelado para que ficasse sob custódia para o julgamento do imperador, mandei que permanecesse detido até que o enviasse a César. Ou seja, ele está contando tudo para o rei Agripa, né? Colocando ele a par do que estava acontecendo. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. Eu fico imaginando Paulo diante dessas pessoas e a sabedoria com que Deus o usava. Os irmãos vão ver que que, durante o discurso de Paulo, ele consegue mexer com a cabeça de Festo. Ele mexe com a cabeça do rei Agripa, não é? E se o Agripa fala em tom de ironia ou não, os irmãos cheguem à conclusão, né? Agora, que ele balançou com eles, balançou. Quer ver? Vamos ler esse texto. Qual é o versículo, gente? Me ajuda aqui que eu perdi aqui. Qual? 23. 23? É 25, 23, né? A página virou aqui. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com muita pompa e entraram no auditório com os chefes militares e com os homens de posição da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Festo disse: Rei Agripa, e vós todos que estão presentes conosco, vedes aqui está o homem, por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, dizendo que ele não deve mais viver. Eu, porém, achei que não havia praticado nada digno de morte. Mas, tendo ele apelado para o imperador, resolvi enviá-lo. Todavia, não tenho coisa alguma definida sobre ele que possa escrever a meu senhor. Por isso trouxe perante vós, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de feito o interrogatório, eu tenha alguma coisa para escrever. Ou seja, eu preciso da tua ajuda aí. Coloca a tua impressão no papel. O que você acha desse camarada? Para a gente levar para o imperador. Irmãos, é assim mesmo. Tem que ler porque é defesa em cima de defesa, né? Então a gente tem que ler o texto corrido. Olha o 27. Então, me parece sensato enviar um preso. Não me parece sensato enviar um preso e não notificar acusações que há contra ele. Então Agripa disse a Paulo: é permitido que faças a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje, perante ti, defender-me de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, suplico-te que me ouças com paciência. Pois desde a minha juventude, a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus de Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio e, se quisessem, podem dar testemunho de que vivi como fariseu, segundo o mais severo grupo da nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. E é por causa dessa esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Por que se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém, pois, tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos em prisões, como também dei o meu voto contra eles, quando estavam para matá-los. E castigando muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os
até nas cidades estrangeiras. Numa dessas vezes, fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho a luz do céu, que brilhava mais do que o sol, resplandecia em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Eu disse: quem és, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te, põe-te em pé, foi para isso que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, para os quais te envio, para lhe abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo contrário, anunciei primeiramente em Damasco aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras próprias de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuravam matar-me, mas tendo alcançado auxílio da parte de Deus, e até hoje continuo testemunhando tanto a gente comum como a pessoas influentes, não dizendo nada, senão o que está na lei de Moisés e nos profetas, o que eles disseram que estaria para acontecer. Isto é, como Cristo deveria sofrer, e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a esse povo e também os gentios. Enquanto Paulo fazia a sua defesa, Festo disse em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. No meio do discurso. Imagina uma coisa dessa, gente. Paulo está lá tomado e falando. Está louco, homem de Deus? Está louco? Está maluco? Você bebeu o quê? O que tinha no café da manhã, cara? O que você tomou? Você está ficando doido. As muitas letras te fazem delirar. Olha só o que Paulo falou para Festo. Paulo disse: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo. Porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em algum canto às escondidas. Crês nos profetas, ó rei Agripa? Eu sei que crês. Agripa disse a Paulo: rapaz, por pouco tu me convence a ser cristão. Aí olha o que Paulo fala assim. Paulo respondeu: quisera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos que me ouvem hoje, se tornassem iguais a mim. Epa, exceto por causa dessas algemas. Exceto pelas algemas, né? O resto não. O resto eu quero que todo mundo fique igual a mim, a não ser pelas prisões. Senão assim, você está me desejando que eu fique preso também, cara? É isso? Né? Eu acho, você percebe como que o Espírito Santo ele deixa essas coisas registradas para que a gente possa perceber, não é? Como que as coisas aconteciam. E tem momentos que eu leio Atos, me dá vontade de rir, tem outras horas que eu leio, me dá vontade de chorar, não é? Mas é assim que funciona, entendeu? O Senhor ele não esconde a humanidade dos apóstolos, as dores deles e até o momento de humor. Né? Porque quando Paulo falou: olha, eu quero que todos sejam como eu, ele deve ter lembrado: caramba, eu estou preso, exceto pelas minhas algemas, não é? Quer dizer, o que a gente pode chegar, irmãos, dessa questão? Paulo, no versículo 19, ele diz assim, depois do discurso dele:
eu não fui desobediente à visão que eu recebi. Mais uma vez a gente vê o quê? A fidelidade, o comprometimento com o reino de Deus, mesmo que para isso ele pagasse com a vida. Irmãos, Paulo para mim é um exemplo, sabe? O maior exemplo é Jesus, mas eu vejo em Paulo um modelo também a ser seguido, sabe? De alguém que abriu mão da própria vida, de alguém que dedicou a sua vida e não estava preocupado se o preço que ele pagaria seria grande ou pequeno, mas ele disse, eu quero cumprir o meu ministério, eu não fui desobediente à visão celestial. E aí então, depois no discurso desse todo, eu te pergunto, o que você acha? Você acha que quando Agripa, quando ele disse, por pouco me persuades a ser cristão, ele estava, na verdade, ironizando ou ele estava sob convicção do Espírito Santo ali? O que você acha? O que você acha? Ironizou, né? Não, claro, poderia, mas o que a impressão que você tem quando você lê o texto? Não parece ironia? Por que eu penso que é uma ironia? Porque o Festo tinha dito pouco antes. Imagina a cena, a Bíblia, a gente precisa aprender a ler a Bíblia, principalmente narrativas, onde pessoas, coisas estão acontecendo, procurar se transportar para o local. Imagina você diante de um tribunal, onde Paulo está fazendo aquela defesa, aí ali está o Festo, está o rei Agripa, outras pessoas, e Paulo está numa defesa inflamada, levanta Festo e diz assim, Paulo, você está maluco? Está maluco? As muitas letras te fazem delirar, você está doido, homem? Né? Não estou doido, não, eu estou em perfeito juízo. Né? Não precisa vir trazer opinião, não. Eu estou em perfeito juízo. Né? Não precisa vir trazer. Eu estou aqui, estou legal, eu estou lúcido. Aí daqui a pouco vem o Agripa e fala assim, rapaz, por pouco você me persuade a ser crente, a ser cristão. O contexto me leva a pensar que ele foi uma ironia. Hã? Por pouco, E exatamente, você vê o contexto, né? O outro já tinha brincado com ele, né? Você está maluco? Aí o outro diz assim, pô, rapaz, quase que você me convence, hein? Aí eu acho que Paulo também brincou com eles. Porque quando ele diz assim, olha, quisera Deus que todos vocês fossem como eu, a não ser por causa das algemas. Né? Quer dizer, foi um tom ali de brincadeira, um mexendo com o outro, né? Não dá essa impressão? Onde um estava dando uma cutucada no outro? Pois é. Então, quando a gente chega no versículo 30, né? E o rei se levantou, bem como o governador e Berenice, e os que com ele estavam sentados, e retirando-se, diziam uns aos outros, esse homem não fez nada digno de morte. Quer dizer, eles chegaram à conclusão do seguinte, olha, ele pode estar delirando, pode estar com febre alta, ele pode estar meio maluco, mas culpado de crime de morte ele não é não. Ele não fez nada que merecesse a morte. Então Agripa disse a Festo, esse homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Olha que coisa. Que coisa, né? Eu me lembro aqui de Jesus. Quando Jesus esteve diante de Pilatos, qual foi o parecer de Pilatos? Não vejo nele crime algum. Lembra que eu falei, Jesus e Paulo têm vidas paralelas? Interrogado de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. E não tinha ali do que, aonde pegá-lo. Né? Ele não era um rebelde contra o império. As acusações dos judeus não tinham fundamento. Era medo mesmo, porque o cristianismo estava chegando, né, com força. E a velha religião judaica, ela já não estava mais respondendo, né, às necessidades. Entendeu? E de repente eles queriam mesmo que Paulo desaparecesse, que os cristãos não existissem. Não é? Porque muita gente estava se convertendo do judaísmo
se tornando cristãos. Então, era um perigo para a religião judaica, mas não tinha onde pegar. Qual era a acusação? Qual é a prova de que ele profanou o templo? Não tinha. Qual é a prova de que ele era contra a lei de Moisés? Gente, Paulo não era contra a circuncisão do judeu. Paulo era contra a circuncisão do gentio. É isso que a gente precisa entender. Paulo não era contra a lei. Ele era contra a lei como meio de justificação. Mas o padrão ético e moral da lei continua valendo. Não matarás, não roubarás, não defraudarás, não darás falso testemunho. Tudo isso continua valendo. Continua tudo valendo. A questão toda é a seguinte: para o gentio ter acesso a Deus, precisa circuncidar? Os judeus mesmo, que se tornaram cristãos, eles eram circuncidados. Já eram pelo judaísmo. Eles achavam o seguinte: pô, peraí, por que nós passamos por tudo isso? A gente guarda a lei, a gente tem dieta alimentar a seguir, leis dietéticas, né? A gente cumpre uma série de rituais de purificação. Então, e esse pessoal, essa turma chega agora para pegar o mole? Não circuncida? Não precisa guardar sábado? Peraí, que história é essa? Entendeu? Toda a polêmica foi em torno disso. E Paulo, ele foi firme na resolução dele. Gentio não tem que circuncidar e ponto final. Isso gerou muito pano para manga. E todo o embate, aí eles começaram a acusar Paulo com acusação falsa, dizendo que os judeus não precisavam mais circuncidar. Não era isso. Não era isso que ele estava defendendo. É claro que com o tempo isso começou a acontecer mesmo. Porque as comunidades se tornaram mais gentílicas do que judaicas. Fora de Jerusalém, à medida que o tempo ia passando, mais e mais pessoas não judias iam se convertendo e os judeus foram diminuindo de tamanho. A gente até brinca dizendo o seguinte: no início, era 100% de judeus e quase nenhum gentio. Gentio é quem não é judeu. 100% de judeus. Quando chegava um gentio, 2 gentios, 3 gentios, a pergunta era: o que faremos com esses gentios? Né? O que nós vamos fazer com ele? Isso gerou um concílio, chamado Concílio de Jerusalém, Atos 15. Depois, 50 anos depois, 60 anos depois, fora de Jerusalém, 100 anos depois, as comunidades, elas foram se tornando cada vez mais e mais gentílicas e menos judaicas. Quase que 100% de gentio fora de Jerusalém. E a pergunta era: o que faremos com esses judeus? Entendeu? E isso é a história da igreja, né? Ele é inocente. Foi a conclusão que o Agripa e o Festo chegaram. Ele é inocente. Vamos agora para o capítulo 27, para a gente terminar esse capítulo hoje. Determinou... o 27 não, rapaz. Não. É para parar aqui mesmo. O 27 fica para a próxima aula. Quando eu olhei aqui, falei: caramba, não vai dar para terminar hoje não. Mas é 24, 26, a 26. A gente viu 3 capítulos hoje. Queridos, como é que termina, né, o livro de Atos? Paulo é mandado para onde? Para César. Tá? Ele faz aquela viagem, um naufrágio. Não é? Você vê que coisa. Sobrevive ao naufrágio. Quando chega na ilha, é picado pela cobra. Aí os nativos da ilha dizem assim: esses homens, eles estão sob maldição. Os deuses estão contra eles. Os nativos da ilha de Malta. Por quê? Naufragaram. Não é crente não. Naufragaram. Os deuses estão contra eles. Naufragaram. O navio afundou. Sobreviveram. Chegam na ilha, são picados por cobra. E estão esperando, contando o tempo para Paulo morrer, né? Passa 1 hora, Paulo não... Passa 2, nada. Passa 3, passa meio-dia, passa um dia inteiro. Não morreram. O que eles fizeram? Adoraram a Paulo. Que coisa impressionante, né? Eles queriam apedrejá-lo, de repente agora vamos adorá-lo. Né? Isso está no capítulo 27. No final, lá no capítulo 28, onde Paulo está? Em Roma, no coração do Império Romano, numa casa que ele alugou, durante 2 anos, pregando o reino de Deus, diz a Bíblia, né? Esperando o julgamento. E Atos termina assim, sem Paulo ter sido julgado. Lucas não terminou.
a história, dando-nos a entender que Atos continua acontecendo. E quem são os protagonistas hoje? Não é mais Paulo e Pedro, mas somos nós. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo. E essa história continua, né? Continua sendo escrita. E é por isso que eu penso que ele não fechou o livro por conta disso, né? Muito interessante. Gente, alguma pergunta? Vamos fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma colocação de repente?